Enquanto no Flamengo ninguém é maior que o clube. O Flamengo não precisa mais disso, já tá classificado lá. Velho, o Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo. Estão aguentando a fase do Pedro. Cara, ele tá merecendo a Copa. Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo, galera. Depois de uma goleada diante do Atlético Mineiro, vamos saber agora o que a mídia palmeirense quer com essa comparação entre o Arrascaeta e o Arias. Quer saber todos os detalhes? Fica comigo até o final do vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Lembrando mais uma vez que os créditos você encontra na descrição do vídeo. Sendo assim, sem mais delongas, bora direto pro corte, galera. Meu Deus do céu, como você vê esses passapano iludidos com a liderança do Palmeiras? Nesse final de semana, a vitória contundente do Flamengo frente ao Atlético Mineiro e a bacia das almas, o sufoco na qual o Palmeiras venceu o Bragantino me deixou assustado. E eu quero trazer pontos importantes para você no vídeo de hoje. O Palmeiras tem um elenco de qualidade. Marlon Freitas não é bom jogador? Andrés Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan, John Arias, Paulinho. O Palmeiras tem do meio pra frente, pelo menos, jogadores muito qualificados. E que o Abel Ferreira não consegue fazer esses caras jogar bola. É impressionante, e tem passador de pano que insiste. Ai, o Abel é o maior treinador da história. O último título importante do Abel foi 2023. Faz 3 anos. E aquele ano quem deu o título foi um tal de Hendrick. Ou seja, faz 4 anos que o Abel Ferreira não ganha nada. E esse papo de trabalho longevo meus ovos. Arthur Jorge chegou no Botafogo e levou os 2 maiores títulos pro Botafogo da sua história. Leonardo Jardim chegou agora no Flamengo e já tá fazendo o Flamengo jogar bola. Felipe Luiz, em 1 ano e meio, 6 títulos pelo Flamengo. 6! Felipe Luiz. No Flamengo, todo técnico que chega ganha título. Até o Rogério Ceni, tão odiado pelo torcedor do Palmeirense, no Flamengo foi lá e ganhou um brasileiro. Dorival Júnior, 2 títulos. O Palmeiras precisa urgente mudar sua filosofia. São 6 pontos na liderança do brasileiro. Flamengo com um jogo a menos, que é contra o Mirassol, e vai vencer o Maracanã. Ou seja, 3 pontos separam Palmeiras de Flamengo hoje. E o confronto direto de 23 de maio vai decidir o Campeonato Brasileiro. Eu tô falando isso há muito tempo. Agora, com esse futebolzinho horroroso do Palmeiras, você realmente acha, você passador de pano, você acha realmente que o Palmeiras vai ganhar alguma coisa com esse futebolzinho horroroso? E não adianta você vir, mas em 2021 o Palmeiras também não tinha um futebol relevante. Só que não tinha um Flamengo em 2021. A diferença é essa. O que o Palmeiras não jogava em 2021 é porque não tinha adversário. E hoje só existem 2 clubes no Brasil, Palmeiras e Flamengo. E ficar em segundo é ser o último colocado. E eu tô muito preocupado e eu fico mais pé da vida porque a defesa do Abel é indefensável. Enquanto nós palmeirenses ficarmos aí lambendo o Abel, o Palmeiras não ganhará nada. Os adversários estão aí. Os rubro-negros que participam da minha live querem que o Abel fique até 2050. E a gente não enxerga. Porque fica nessa de trabalho longevo, coisa nenhuma. O Leonardo Jardim recuperou jogadores no Flamengo. Samuel Lino, Carrascal, o Plata. Até o Plata, o Leonardo Jardim recuperou. E eles vão acabar ainda, levantando uma grana com o Plata. Ou seja, não seja refém de treinador, Palmeiras, pelo amor de Deus. E o Abel Ferreira não consegue fazer nenhum jogador do Palmeiras produzir o que produzia no time anterior. Marlon Freitas joga mais do que jogava no Botafogo? Não. Andrés Pereira está jogando mais do que jogava no Flamengo? Não está.
Vitor Roque se machucou, até pode ser que mais ou menos. O Alan sumiu. Acabou o futebol do Alan, gente, sumiu. E agora o principal, John Arias. Quando você compara John Arias com a Arrascaeta, é uma aberração, gente. O John Arias que chegou ao Palmeiras, pelo menos para fazer frente com a Arrascaeta, porque o que eu esperava é o seguinte, era a Arrascaeta sendo o homem de criação do Flamengo e o John Arias sendo o homem de criação do Palmeiras. E hoje o John Arias virou um bagrezinho nas mãos do Abel. É isso que eu falo. Enquanto do lado o Leonardo Jardim está fazendo o Flamengo crescer, colocando o time para jogar e recuperando os jogadores que estavam praticamente perdido, o Abel Ferreira não consegue fazer ninguém do Palmeiras jogar bem. Ninguém. Quando você vê que Carlos Miguel é o melhor em campo e que Gustavo Gomes tem sido artilheiro, é porque tem muita coisa errada no Palmeiras. É desesperador. John Arias, pelo amor de Deus, acorda, o John Arias tá deprimido. O John Arias tá pé da vida. Deixaram o John Arias deprimido. O Flaco Lopes, então, saiu ontem chutando a garrafinha do campo. Ninguém mais aguenta Abel Ferreira. Eu acho que nem a Leila Pereira aguenta mais o Abel. Ela suporta porque eles não têm capacidade de trocar o treinador. Enquanto no Flamengo ninguém é maior que o clube. O Flamengo trocou nos últimos anos 5, 6, 7 treinadores e todos foram campeões. E o palmeirense não. Ai, se tirar o Abel, nós vamos ter uma dificuldade. O Palmeiras vai para a segunda divisão. Acorda, palmeirense! Eu queria ver muito o John Arias sendo o homem de criação do Palmeiras e é por isso que ele foi contratado. E o nosso técnico que ganha título há 4 anos que o Abel não ganha nada relevante, porque 2023 foi o Endrick, onde ele rejeitou o Endrick na Libertadores e nós fomos eliminados aquele ano pelo Boca Juniors. Quero saber sua opinião. Que o tal do John Arias não conseguiria jogar o que o Arrascaeta está jogando? Comenta aí. Quem seria melhor hoje? John Arias, 28 anos, do outro Arrascaeta, 31. Não é possível que o John Arias não consiga ser o cara de criação do meio de campo do Palmeiras. Comenta aí e eu quero saber muito sua opinião. Quem é o bagre hoje do Palmeiras? Quem é o maior bagre do Palmeiras? Riai, Kelvin, Felipe Anderson. Para mim tem nome e sobrenome Abel Ferreira. Comenta aí quem é o bagre do Palmeiras hoje. Eu vou ler todos os comentários. E se você puder deixar um like, se inscrever no canal, tamo junto. 23 de maio. Ai, meu Deus do céu. Eu vou estar com as fraldas cheias. Tamo junto. Vou me segurar para não falar palavrão. Tá? E se eu falar palavrão, eu vou cortar. Não vou, porque tem gente reclamando, né? Mas, cara, não me garanto, não. Vamos ver. Pode ser que eu esqueça, às vezes, um ali de cortar. Mas vamos que vamos, né? Cara, e assim, não fiquem bravos comigo, tá? Eu não sou clubista, espero que vocês também não sejam clubistas. Mas uma coisa que me incomodou muito, essa decisão da CBF de não divulgar áudios de jogos de vitória contra Flamengo e vitória contra o Atlético Paranaense. Cara, por que não? Né? Esse é o questionamento. A CBF justifica que a diretriz foi tomada pela comissão de arbitragem no começo da temporada. Ou seja, em contato com a CBF foi informado que apenas os áudios de lances que precisarem de revisões serão divulgados. Ou seja, algum áudio que teve revisão do árbitro, lá o cara foi chamado, daí ele ficou discutindo com os caras lá da cabine do VAR, e esses vão ser divulgados. O que ele não foi chamado não vai ser divulgado. O que na minha opinião é uma vergonha, né? Por quê? Fica estranho, né, cara? Fica esquisito. Eu duvido que o Flamengo iria se opor a divulgar o áudio do VAR. Mesmo que vamos supor que realmente a jogada era para ser expulsão naqueles lances lá que os caras estão reclamando. Cara, mas assim, o erro acontece para todo mundo. Daqui a pouco alguém vai errar contra o Flamengo e vão falar o quê? Ah, é o Varmeira, é o esquema Crefisa. A gente tem que acabar com isso, cara. Tem que ser transparente. E quando erra, tem que assumir o erro. Ah, errou 3 lances contra o Vitória. Beleza, errou 3 lances contra o Vitória. Só que o resultado vai ficar esse. A gente tem que ser transparente. Os árbitros, de novo, tem que se profissionalizar, tem que trabalhar para melhorar, não cometer esses erros bizarros.
Porque fica todo mundo achando que alguém está metendo a mão, que existe algum esquema de aposta, esquema não sei do que, da Crefisa, esquema do Varmengo. A galera arrasca pênalti, a galera fica criando essas coisas. Por quê? Falta de... erro de arbitragem constante que a gente está vendo e a falta de transparência da CBF, cara, que é um absurdo. Tem que divulgar, tem que botar as coisas em panos quentes, em panos limpos, cara. Não pode esconder uma coisa dessa. Tá todo mundo questionando, fica estranho, fica esquisito, fica suspeito. Aí sim fica suspeito. Se errou e assumiu o erro e vamos tocar a vida e vamos melhorar, muito melhor. Agora, se errou e não quer admitir o erro e fica escondendo, é esquisito, né? Não é verdade? Isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Daqui a pouco vai ter erro contra o Flamengo, vai ter erro contra o Atlético Paranaense, vai ter erro feio contra o Palmeiras, e aí a gente não vai saber. Vocês querem isso? Eu não quero. Eu quero transparência. Eu fiquei... Quando o VAR foi divulgado que ia ter o VAR no futebol, né? Que ia ter essa revisão. Nossa, eu fiquei numa animação, cara. Achei que não ia ter erro mais, que o Corinthians nunca mais ia ser campeão, né? Ia melhorar um monte de coisa. Mas o que a gente vê hoje parece que piorou, né? Ficou mais escancarado, né? Escancarou o negócio ali. A impressão que realmente os caras erram por querer e foda-se. Desculpa a palavra. E, né? E dane-se, mais leve, dane-se, não tem problema nenhum, a vida que segue. Mas não é assim, cara. Tem que ser transparência, meu. Sabe, é vergonhoso, eu não concordo com isso. Eu acho que a torcida tem que começar a fazer pressão para que se divulgue os áudios. Todas as torcidas, não é só a torcida do Vitória, não, do Flamengo também, a do Palmeiras, todo mundo tem que fazer. Mas tem que ser transparente, cara. Tem que ter honestidade no futebol, dá a impressão que o futebol não é honesto. Sabe, a gente fica com essa impressão. A gente fica com a impressão que a gente é trouxa de estar aqui discutindo, falando, de estar assistindo o jogo, torcendo. Eu tô torcendo para se a coisa já tá pré-demarcada, a impressão que dá é isso, cara. Me desculpa. Eu não acho que tem esquema de nenhum time, não, mas a questão das apostas, olha, tô aqui de falar que eu tenho certeza que tem. Porque o que acontece no futebol hoje com o VAR mostrando, na imagem mostrando, é muito esquisito, cara. É lastimável, né? Vamos que vamos. Não vou mais me estender, não. Minha opinião tá dada. Mas esse VAR aí tinha que mostrar os áudios, mesmo que esteja errado. Bom, e a notícia boa, né? Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? A FIFA lançou o ranking da Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras está em primeiro lugar. Olha que maravilha, né? O Palmeiras não está classificado ainda, né? Se classificar sem ser campeão da Libertadores, vai ter que ser pelo ranking. E no ranking hoje, da Conmebol, o Palmeiras é o líder, com 53 pontos. E o segundo é o Flamengo, com 51, mas o Flamengo não precisa mais disso, já está classificado lá, né? Porque foi campeão ano passado. Aí depois, ó, tem a LDU com 44, o Racing da Argentina com 35, o Estudiantes da Argentina com 35. E olha, não aparece Boca, não aparece River Plate, nada aqui, hein? Oh, que maravilha, rapaz. E lá na Europa, só para comparar, tem o Arsenal com 103 pontos. Aí depois tem o Paris Saint-Germain com 97, o Bayern de Munique com 92, Barcelona 92 e Liverpool com 78. Ó, nesses caras aqui não tá aparecendo o Real, hein? Que coisa, hein? O Mbappé foi pro Real, acabou com o Real, velho. Meu Deus do céu. Então, portanto, né, se hoje o Palmeiras não conseguisse ganhar nada, pelo menos estava no ranking ali, né, garantido para o Mundial de Clubes. Para ir lá passar mais um ano de vergonha, né? Eita, nós. Mas pelo menos foi, né? Bom, e falando ontem do jogo, né, cara? O passeio que o Flamengo deu no Galo, no Atlético Mineiro, né? E aí teve o golaço do Plata, ampliou a crise do Galo. E o que chamou a atenção foi a questão do Hulk, né? Que o Hulk estava relacionado, tinha ido lá pro vestiário, aí lá na hora decidiram que ele não ia jogar mais porque estava sendo negociado por outro clube. Se ele jogasse essa partida, ele não poderia mais jogar por nenhum clube do Brasil no Campeonato Brasileiro. Então, como já estava avançada lá a negociação, ele ficou de surdina ali. Foi para casa, foi assistir o jogo em casa, embora ele tenha um camarote lá, mas ele não ficou. Parece que os familiares deles acabaram ficando lá, né? E o Flamengo detonou o Galo, né, meu? 4-0.
com 2 do Pedro, gol de Arrascaeta, Gonzalo Plata, meu Deus do céu. Que passeio, né, cara? Ninguém esperava isso. A gente esperava uma vitória do Flamengo, 1x0, 2x0, 2x1, 3x1, 4x0. Isso que o Everson, o goleiro do Galo, pegou umas bolas lá, que era pra ser 6, né? Essa que é a verdade. Fora aquela no final do Everton Araújo lá, que foi na coruja ali, ó. Pá! Bateu a bola ali na trave ali, né? Que pena não ter sido gol aquilo, ia ser lindo demais. E é isso, cara. E o Flamengo hoje encosta aí no Palmeiras. O Palmeiras tá numa liderança meio complicada, porque, vamos falar, não tá jogando um bom futebol. Os caras estão falando, mas você fica criticando, o Palmeiras é líder, tá vencendo. Mas tá vencendo mal e porcamente, cara. 1x0, 2x1, 1x0, 2x1, não passa disso. E o futebol sofrível, né? Passando sufoco, todo jogo. Porra, que coisa é essa, cara? Um elenco que é o mais caro da América do Sul, não tem futebol de mais caro da América do Sul. E aí, como é que faz? A gente critica mesmo, cara, não é questão, é legal que tá ganhando, eu fico feliz que é líder, fico feliz que se por acaso chegar a ser campeão, mas que sofrimento, mano. Não precisava disso, entendeu? Eu sofre contra os times grandes, sofre contra o Flamengo, sofre aí contra o Cruzeiro, né? Até com o Corinthians, porque é rival, com o São Paulo também que é rival, pode até ter um sofrimentozinho ali. Mas, meu Deus do céu, do jeito que sofre com o Bragantino, sofre com todo mundo, com o Vitória, sofre com todo mundo, cara. Não dá. Sofre com o Mirassol. Porra, que merda. Opa, palavrão não. Que coisa é essa, né, velho? Não tem sentido um negócio desse, cara. Então, e aí aquele negócio, né? O Flamengo hoje já tem o melhor ataque, um gol a mais que o Palmeiras, e tem o saldo de gols melhor do que o Palmeiras, um gol a mais, com 2 jogos, né? Com um jogo a menos. O Flamengo com um jogo a menos. E aí, como é que faz? Né? Se o Flamengo ganha o jogo do Mirassol, que vai ganhar, eu não tenho dúvida que vai ganhar. E aí pega o Palmeiras no Maracanã, nesse histórico de 12 anos, sei lá quantos anos que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Brasileiro, mais de 10 anos. Você acha que vai ganhar no Maracanã dessa vez? Mal e vai empatar. Se empatar, vai pôr a mão pro céu, velho. É pelo menos empatar o Flamengo, porque se o Flamengo ganha, é líder do campeonato, aí esquece, velho, não pega mais. Já foi. Já era. Então tem que segurar agora. Mas tem que jogar melhor. Tá louco, velho? Que coisa. Então o Flamengo muito bem. E aí, de novo, né? É candidato. Tem gente que não gosta que fale, mas é candidato a ganhar os 3 campeonatos, cara. Olha o elenco do Flamengo. Olha o que tá jogando com esse Leonardo Jardim. Os caras voltaram a jogar bola, estão alegres. Pedro tá feliz, Arrascaeta tá feliz. O Samuel Lino, que não jogava porra nenhuma, tá jogando bola. Por quê? Porque ele dá liberdade pros caras jogar. Não fica aquele ataquezinho posicional, aquela coisinha, né? Segura cada um na sua posiçãozinha. Ele dá liberdade pro cara jogar e tem que ser assim, cara. Futebol é assim. Pelo amor de Deus, você não pode ser previsível, você tem que ser imprevisível. E a partir do momento que o jogador se movimenta na frente, ele fica imprevisível, cara. É simples, só na movimentação, né? Imagina se pega a bola e dribla, como tem capacidade de fazer o jogador do Flamengo. Por aí você vê. Vamos que vamos, né? Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo. Então já peço que se você puder deixar aquele like, já deixa aquele like pra dar uma ajuda aí pra gente, já deixa seu hype, coloca, claro, seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, o seu palpite a respeito dos assuntos que vamos conversar nesse vídeo aqui. E se não é inscrito, se inscreva que a gente tá aí no objetivo de chegar à marca de 100 mil inscritos. Então, quem puder se inscrever, não paga absolutamente nada. Meus queridos, vamos lá. Hoje foi um dia de muitas repercussões. E assim, eu até acho legal as repercussões que aconteceu no pós-rodada de ontem. Por quê? Porque a gente estava vindo de um momento de repercussões polêmicas. De repercussões onde um ficava batendo no outro em relação à arbitragem, sabe? Gerava aquela indisposição nas mídias sociais, aquela coisa chata. E agora não, agora o pós-rodada ele trouxe ali várias discussões, cada um analisando a performance das 2 principais equipes do futebol brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo. E análises, cara, embora divergentes, eu considero todas válidas, eu considero todo ponto de vista válido. Eu acho legal, eu acho que é mais saudável do que a gente ficar se batendo por causa de lances, né? Nossa, olha aqui, ó, roubado, não sei o quê, o VAR ajudou. Essa discussão sobre
tática, sobre formas de jogo. Eu acho que isso é muito mais enriquecedor do ponto de vista de futebol do que ficar com essas picuinhas que estavam acontecendo. E claro que algumas reações elas acabam chamando a atenção. Ontem eu estava observando pelas mídias sociais um pouco da reação dos torcedores do Palmeiras em relação ao final da rodada, onde o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 e o Flamengo deu um baile, um atropelo em cima do Galo por 4-0 dentro da Arena MRV. Então tudo que eu vou trazer aqui para vocês agora são frases e impressões de torcedores do Palmeiras. Existem algumas mídias palmeirenses que estão falando que tem muitos torcedores fakes na internet. Ah, o cara se diz torcedor do Palmeiras, mas tá lá menosprezando o clube no comentário. Aí você entra, é um perfil aleatório que não tem nada do Palmeiras. Então eu fiz questão de entrar em cada um desses perfis. Claro que eu não vou dizer o nome aqui. A minha intenção não é expor ninguém aqui, mas eu quero trazer o ponto de vista e a impressão deles e quero colocar também o que eu acho a respeito disso tudo. E eu entrei em cada um desses perfis e só trouxe para cá algumas impressões, não trouxe de todo mundo, é impossível trazer de todo mundo, claro. Trouxe algumas aí das principais que eu vi. E eu entrei no perfil e eu vi que eram torcedores realmente do Palmeiras. Tinham várias fotos, enfim. Não era um perfil fake montado. Era realmente um perfil de uma pessoa real que é torcedora. Então eu tive esse cuidado também para a gente realmente gerar aqui um debate, um espaço de fala legítimo. Vamos lá. Primeiro aqui das impressões, tá? Ele comentou assim a respeito no post de vitória do Palmeiras. Só vai cair a ficha quando chegar o jogo contra vocês sabem quem. Claro que ele estava falando do Flamengo. Ele nem precisa falar, sabe quem? Ele nem precisa falar quem. A gente já sabe que ele está falando do Flamengo. E embaixo teve um outro colega aqui que comentou assim, vai ser antes, contra o Cruzeiro. Então já tem gente dando palpite aí que contra o Cruzeiro, o Palmeiras vai sentir mais dificuldade se continuar com essa mesma estratégia e postura que tem adotado. Vamos ver outro comentário aqui, ó. Esse Palmeiras só vai me convencer se ganhar o jogo no grande dia 23 de maio. Referência direta ao jogo contra o Flamengo no Maracanã. Aí teve outro comentário aqui, ó. Quero ver esse futebolzinho fraco. Se vai ser suficiente para fazer um gol e segurar o resultado pelos 3 pontos contra vocês sabem quem. Ele utilizou de novo a mesma forma de se expressar do comentário lá anterior do colega. E aí outro, torcedor do Palmeiras também, ele comentou o seguinte, pois é, óbvio que tô feliz pelo resultado, mas o futebol tá muito pobre. Vamos lá, outro comentário. Todos nós sabemos, infelizmente, que vai vir um choque de realidade contra o Flamengo. O Palmeiras joga mal e tem bons resultados, mas isso acaba quando pega o Flamengo. Vamos ver esse ano. Ele tá falando ali em referência ao ano passado. Outro comentário aqui. Velho, o Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo. Vamos para mais um comentário. Tem que começar a jogar bem. Os flamenguistas estão ganhando todas também. E jogando bem. Não pode amarelar para eles de novo. Mais um comentário. Quero ver os resultadistas caladinhos quando esse time for de fralda cheia. Esse aqui é estilo Turma do Amendoim, né? Quando esse time for de fralda cheia pro Maracanã com esse futebol medíocre. Então essa daqui é algumas das impressões que alguns torcedores colocaram aí no perfil após o término da rodada do Campeonato Brasileiro. E Neto, qual que é a sua opinião sobre isso? Galera, vamos lá. Existem alguns comentários pesados aqui, como por exemplo, o Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo. Eu escutei o Trajano, o jornalista lá, o Trajano, na UOL Sports, falando que se o Palmeiras continuar mantendo esse futebol, ele vai... Como que ele falou mesmo? Pô, eu esqueci o termo que ele utilizou, mas era tipo um termo porrada. Não era porrada.
Mas era um termo parecido com esse. Pô, eu esqueci agora. Mas enfim, vamos lá. O que eu acho a respeito disso, pessoal? Eu estou contente com o futebol que o Palmeiras anda apresentando? Não. Eu estou contente, assim, com o sistema defensivo. Eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras melhorou muito. Eu estou contente com a entrega dos jogadores. Eu acho que em questão de entrega, de maturidade, de personalidade, o Palmeiras melhorou muito. São jogadores que assumem responsabilidade. Então eles realmente entregam em campo. Só que em termos de esquema tático, eu acho que é um time que está fazendo um gol retrancando. E utilizando do bom momento do sistema defensivo e do bom momento do Carlos Miguel para poder se respaldar e se resguardar ali. Agora a gente precisa entender uma coisa. Eu estava conversando inclusive com um torcedor do Palmeiras agora há pouco. A gente precisa entender se isso é uma estratégia do Palmeiras. A gente está fazendo isso como uma estratégia. Só que na hora que precisa jogar, a gente vai jogar. Ou se isso é falta de visão e criatividade e um trabalho mais articulado da comissão técnica. E o jogo do dia 23 de maio vai nos trazer essa resposta. Porque assim, todo jogo a gente tenta buscar respostas. Mas todo jogo o Palmeiras mantém a mesma rotação. Então será que não é uma estratégia? De descanso? Vamos fazer um gol e segurar a equipe. Retrancar todo mundo lá atrás e se resguardar. Ou será que é falta realmente de ser mais articulado, falta de conseguir ganhar mais espaço, falta de conseguir impor o seu futebol? O que será que acontece? Dia 23 a gente vai saber, porque o Palmeiras vai ser obrigado a dar alguma resposta de algum jeito. O Palmeiras vai levar uma porrada do Flamengo? Não acredito nisso, pessoal. Até porque, quando a gente pega os históricos das últimas partidas, embora o Palmeiras tenha tido derrotas pro Flamengo, nenhuma derrota do Palmeiras assim foi, sabe, aquele baile do Flamengo. Acho que teve uma derrota de 3-1 ou 3-0, uma coisa assim. Mas isso assim, uma derrota dessa em 10, 15 jogos. Todos os outros resultados foram muito equilibrados. Foram placares, sabe? 1-0, 2-1, empate. Vitória do Palmeiras por 4-3. Vitória do Palmeiras por 2-1. Empate em 1-1, empate em 0-0. Então, eu não acho que o Palmeiras vai levar um baile, vai levar uma porrada do Flamengo. Não acho. Eu acho que o torcedor que fala isso, né, o torcedor do Palmeiras que tá falando isso, ele tá sendo ali um pouco negativamente emocionado. Até porque eu acho que, defensivamente falando, nós somos uma equipe muito sólida. Claro que se a gente ficar só retrancado, talvez a gente não vai conseguir segurar. Que já se reapresentou sem folga, a gente vai falar sobre isso aqui, sem folga, foco na glória eterna. O Flamengo aí que junto do Palmeiras lidera ali o ranking, né, que a gente vai falar sobre isso, Copa do Mundo de Clubes e tudo mais. Então, o Flamengo se reapresentou já na manhã desta segunda-feira, após a goleada sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV, tá? Então, os titulares da partida ficaram na academia realizando o regenerativo e os jogadores que atuaram pelo menos em 2 tempos foram para o campo, tá certo? Então, os reservas e aqueles que atuaram ali em menos de um tempo, apenas um tempo, na verdade, foram para o campo sob o comando de Leonardo Jardim. A equipe ainda terá mais um treinamento na manhã desta terça-feira, antes de embarcar para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes em La Plata pela Copa Libertadores da América. A gente está indo para lá, tá? Estarei lá em Buenos Aires para fazer essa cobertura para vocês. E a gente tem uma notícia aqui que não é muito boa, né? Infelizmente não é nada boa, mas a gente, graças a Deus, hoje tem o Everton Araújo, tá? Graças a Deus o Flamengo hoje tem substituto, tá? Então a gente vai trazer essa notícia aqui importante para vocês. Então olha só, segundo o jornalista Bruno Lemos, tá? O Eric Pulgar deve seguir como desfalque do Flamengo no duelo com o Estudiantes de La Plata.
pela Libertadores. Então o volante chileno realizou na manhã desta segunda-feira atividades no CT Ninho do Urubu sob a supervisão de um fisioterapeuta. O jogador, a gente sabe que também estava suspenso no Brasileirão e vinha se recuperando de um problema no ombro, daquela situação que ele foi expulso, né? Naquele momento que ele foi expulso, ele também sofreu ali um problema e não conseguiu se recuperar, segundo o Bruno Lemos, que trabalha com o Mauro Santana. Ele deve seguir como desfalque do Flamengo. Há uma chance mínima dele ser relacionado, lembrando que o Flamengo treina às 10 horas da manhã desta terça-feira e só à tarde vai embarcar para a Argentina. O Flamengo não tem treino marcado na Argentina, tá? O Flamengo apenas vai fazer aí, no caso, o treino no Ninho do Urubu, né? E depois já segue viagem para a Argentina, ok? Então, o Eric Pulgar, a gente só vai confirmar realmente que ele está fora amanhã, na hora que o Flamengo soltar os relacionados, mas é um jogador aí que, para mim, mesmo com o Everton Araújo muito bem, para um jogador que jogo de Libertadores é um jogo aí que eu vejo o Pulgar com uma importância muito grande, tá? O Eric Pulgar é um jogador aí que faz muita diferença. Olha só, trazer aqui para vocês uma informação também muito importante, tá? Com relação aí à Copa do Mundo de Clubes, tá? Tem informação, tá? Importante da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo já está garantido na Copa do Mundo de Clubes e a gente vai falar sobre isso. A FIFA definiu um sistema de ranking para decidir parte dos classificados do Mundial de Clubes de 2029, aquele Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes que aconteceu nos Estados Unidos. Esse ranking considera o desempenho dos clubes nas principais competições continentais entre 2025 e 2028. Os times somam pontos da seguinte forma: 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate, 3 pontos por avançar de fase. Além disso, os campeões continentais desse período já garantem vaga direta no torneio, ou seja, a Copa do Mundo de Clubes já tem o Flamengo garantido, como a gente já tinha falado para vocês, né? Ajuste na Europa, Champions League, com o novo formato da Champions League, alguns clubes jogam mais partidas que outros antes das oitavas de final. Para evitar vantagem injusta, times que passam pelos playoffs podem somar até 12 pontos nessa fase. Já os clubes que avançam direto para as oitavas de final recebem um bônus de 12 pontos, equilibrando a disputa, tá certo? Regras importantes: pontos por avanço de fase são dados quando a classificação é confirmada. Jogos não realizados terão pontuação definida pela confederação. O ranking não é atualizado em tempo real, passa por validação após rodadas e sorteios. Resumo final: o sistema premia consistência ao longo de 4 anos nas competições continentais. Quem vencer mais, no caso, vencer mais jogos e avançar mais fases, terá mais chances de garantir vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029. Além dos campeões, que já entram automaticamente, são mais 2, né, acredito eu, mais 2 vagas ali para o ranking, tá? Então, nesse momento, a gente já tem Flamengo, PSG, Pyramids, Al Ahly, Cruz Azul, classificados para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. E o Palmeiras, nesse momento, lidera o ranking com 53 pontos, né? E o Flamengo está com 51. Mas o Flamengo já não importa mais. O ranking não importa mais para o Flamengo, somente para quem não é campeão, né? Quem é vice, quem não é campeão, precisa de ranking. E aí, o Palmeiras, que não vence nenhum europeu nesse mesmo período que o Flamengo ganhou, cara, é impressionante, tá? Até para aproveitar isso para trazer uma informação importante, o Flamengo de 2019 para cá, se não me engano, fez 6 partidas contra europeus. E o Flamengo só tem uma derrota, e foi para o Bayern 4-2. O Flamengo ganhou do Ajax, empatou, ou foi o contrário, empatou com o Ajax e ganhou do Frankfurt na Florida Cup. O Flamengo empatou com o Liverpool, o Flamengo empatou com o PSG, né, e os 2 jogos foram para prorrogação e o PSG para pênalti. E o Flamengo perde para o Bayern e ganha do Chelsea. Olha que loucura. O Flamengo tem um aproveitamento incrível contra os europeus. É impressionante isso. Olha só, hein? O Flamengo fez uma parceria para crescer ainda mais na base, né? Base campeã da Libertadores 2 vezes recentemente, bicampeão mundial também, né? 2024 e 2025. O Flamengo querendo voar ainda mais alto.
Flamengo fechou uma parceria com uma equipe formadora de jovens jogadores. E olha só, união que fortalece o futuro. O Azures postou nas suas redes, olha aí, parceria Azures e Flamengo, tá? Azures e Flamengo agora caminham juntos em uma parceria estratégica que tem como essência a evolução da formação de atletas. De um lado, um dos maiores clubes do Brasil, referência consolidada no cenário nacional e internacional. Do outro, uma potência emergente que cresce como consistência e se destaca na formação de talentos de alta performance. Mais do que uma parceria, é um compromisso em construir caminhos, compartilhar conhecimento e elevar o nível da base, formando não só grandes jogadores, mas grandes pessoas. Tá? O futuro se constrói agora e juntos ele vai ainda mais longe. Urubu e Gralha voando juntos. Olha só, para explicar para vocês, o Azures é lá do sul do país. Tá? Eles revelaram jogadores que recentemente foram destaque até na Libertadores Sub-20 Mundial, e um que é visto com grande expectativa no Flamengo, é tido com uma expectativa absurda, que é o Guilherme. Tá? O Flamengo também contratou na época do Azures para terminar a formação o Felipe Tereza, acabou saindo, e agora o Guilherme, muitos outros chegando também. Então eles são grandes formadores de jogadores da base, e o Flamengo agora tem parceria com o Azures. Cara, essa notícia é muito importante, porque o Flamengo tem mesmo que continuar sendo aí, né, um grande produtor, né, um time que revela muitos jovens aí no futebol internacional. Até os clubistas, meu irmão, é tudo clubista, né? Juca Kfouri corintiano, cara, torcedores... cara, vocês sabem que a mídia paulista, os caras são, né, maioria tudo anti-Flamengo, mas até eles não estão aguentando. Até esses caras que costumam defender Corinthians, Palmeiras, nem eles estão aguentando a fase do Pedro. Cara, a gente já sempre falou que o Pedro é um dos maiores atacantes do futebol internacional, não só do brasileiro, como internacional. E agora os caras não estão tendo o que falar. O Pedro deu até passe de costas ontem, cara. Ombro aqui atrás, aqui. Porra, tá maluco, cara. Ao contrário, né? Pô, tá maluco. Aquilo ali foi brincadeira, gente. Aquilo ali foi brincadeira. Pô, o cara faz gol de peito, faz gol do meio de campo, quase fez um outro do meio de campo, fez um em cima do Fábio. Pô, o cara... meu irmão, acaba com o jogo. O passe que ele deu ontem pro Arrascaeta. Você tá maluco, cara. O Pedro tá brincadeira, dá assistência, faz gol. Ontem fez 2. Tá monstruoso o Pedro. E aí não tem, os caras não estão aguentando. Os caras não se aguentam, tá? E aí, cara, ó, até o Danilo Lavieri. Alô, Danilo. Cadê o documento? É assinado do Landim, hein? Alô, Danilo Lavieri, hein? Tô esperando o documento, hein? Aí, a mídia verde sangra. Olha aí, ó. O Pedro é um atacante totalmente diferente de todos que o Brasil tem hoje no elenco. Eu gostaria muito do Pedro na seleção. Aí o Trajano mandou. Esse é gente boa. O Trajano mandou aqui. Pedro está diferente. Começou a jogar bola na reta final. Não foi convocado antes, porque não estava tão bem e agora está sobrando. Machucou, estava se recuperando. Ele tem todas as condições de nunca ter entrado na lista do Ancelotti e entrar na lista definitiva. E acho que ele vai entrar. O Arnaldo Ribeiro, a fase dele me encanta a todos, eles estão encantados. Vou ficar encantados quando ele ganhar do time de vocês, né? O brasileiro e a Libertadores, se Deus quiser, a Copa do Brasil também. Se ele ganhar do time de vocês de novo, né? Pô, os caras, fizeram estardalhaço com Supercopa, que é torneio início do Brasil, pô. Flamengo voltando de férias, pré-temporada, o Flamengo, a gente sabendo que o Flamengo foi campeão de tudo ano passado, e os caras comemorando. Quando o Flamengo ganhar o que realmente interessa no final do ano, eu quero ver vocês continuarem elogiando. O Pedro é bom, o Pedro é bom, mas tá todo mundo vendo, não tem jeito, meu irmão, não tem jeito, o Pedro tá merecendo a Copa, tá? E para fechar, o Juca Kfouri, eu convocaria o Pedro de olhos fechados. Você tá aí de olho aberto. Não teria a menor dúvida em convocá-lo. É o que eu falo, meus amigos. É 100%, é unanimidade. Pedro na Copa já! Estava falando do Pedro com vocês, eu vou trazer aqui agora que o Pedro se tornou o terceiro jogador do Flamengo a marcar contra todos os rivais do G12. Olha que loucura. Pedro entrou para a história do Flamengo com 2 gols na vitória de 4-0 sobre o Atlético Mineiro.
se tornou o terceiro jogador do clube a marcar contra todos os rivais do G12, tá? Soma 167 gols pelo Flamengo, era o único da lista ainda que faltava. Ele se junta agora a Gabigol e a Arrascaeta, únicos a alcançarem esse feito pelo clube. No recorte contra os grandes, Pedro tem 49 gols e aparece entre os maiores artilheiros do Flamengo nesse tipo de confronto, liderado por Zico com 104 gols. Olha, o Pedro vai chegar lá, hein? O Pedro vai chegar lá. Curiosamente, nem o maior ídolo da história atingiu essa marca. Zico nunca marcou contra o Cruzeiro. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final deste vídeo aqui, deste react, né? Dessa reação diária, falando sobre o Flamengo, sobre a vitória do Flamengo, né, no Brasileirão, e também o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Estudiantes, né, pela Libertadores. Então, queremos saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo vai vencer o Estudiantes da Argentina? Deixa o placar aí também. E comente sobre o vídeo, né, essa grande fase do Pedro. O paparazzo mostrou aí que o Pedro, ele deveria estar já convocado, né, para a seleção. O Pedro está mostrando isso, que ele é um jogador muito essencial, né, aquele jogador que ele entrega o que pede. O Pedro, ele é um jogador completo. Então deixe nos comentários o que você achou deste vídeo e também fale se o Pedro deve de fato estar na seleção, visto que o Pedro, ele se recuperou muito bem e está mostrando isso aí. Bom, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também, galera, compartilhar também este vídeo aí. Bom, não esquece que os créditos estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.